Vamos para a entrevista? O nosso convidado é ator, apresentador e está vivendo uma nova fase pessoal que é contada no livro Sentir para Pensar. Quem é ele, Diguinho? Luigi Baricelli! Poxa vida, essa não é... Desculpa, essa não é a música do Luigi, é a música do irmão dele, Roger. Isso, o Luigi não, parece que não tem música no filme, a gente pegou a do Tem Mario. uma que é do Luigi Mansion, um novo jogo do... Ah, é? Depois a gente vê. Isso aí ia ser bacana, bacana. Tudo bem com você, cara? Cara, Como tudo tá? ótimo. Tudo em ordem? Cara, tá fantástico. Uma Tamo fase incrível. Eu vi umas fotos só na internet, metade gostou, como tudo que você faz na internet, né? Você posta uma foto na internet, metade odeia, metade ama. Você tava com cabelo... Ah, então, isso daí foi engraçado, porque eu gosto muito da série Vikings, né? Aham. E aí eu tinha cortado o cabelo, tinha ficado um pouco mais nesse estilo. Você acha que eu pareço um viking? Você é um Viking. Obrigado. Olha o tamanho, Obrigado. rapaz. Pô. E aí? Aquele cara com machadada e chega assim, ó. O Luigi sabe. Aí mata e depois assim. Tudo bem? Obrigado. Eu sou um bárbaro. Vocês ouviram isso? Que Ele cara sabe. de Viking, você parece um guerreiro mesmo. Você... E É aí? guerreiro, de E aí frente. você pegou... Eu viu a pareço cena? uma viking. Aqui. Você Ah, o é uma cabelinho. viking maravilhosa. Poderosa. Eu tava feliz, agora eu vi que ele fala que qualquer um é viking. Estragou meu barato. E aí? A Ju tá muito mais Viking. Mas tem uma mulher, é bacana pra poder compensar isso daí. E eu sou viking também? Não. Não, você não. Não, depois Aí, falamos, depois né? deixa Depois a gente pode falar. Mas essa cor é viking por engraçada causa do porque chifre. eu já tinha feito esse cabelo. Deu uma repercussão, mas não deu como dessa vez. E aí, dessa vez, estourou. E aí, assim, 1000 pessoas falando bem. E aí, uma criticando, que eu acho bacana, e 2 detonando. Que aí eu falo o seguinte, o detonar não tem problema. Eu mando um Pix para a pessoa fazer o pagamento, eu faço a doação para poder ter esse tempo com a pessoa. Pode destilar o ódio, não tem problema nenhum. Mas se você fizer isso, acaba o problema, porque senão eu ensino as 1000 pessoas que elogiaram que eu vou dar atenção para uma. Então é simples. Verdade. Manda o Pix, acabou, recebe. isso aí. Aí parou, não tem mais problema nenhum. Ótimo, perfeito, perfeito. Você tá numa fase espiritual. É uma fase diferente da sua vida? É uma jornada que você vai... O que acontece? É só enxergar o óbvio. O que acontece? Às vezes tem muita coisa que quando você nasce, então você aprende com o externo sempre, né? Então são os pais, a escola, os amiguinhos, as macas, as notícias, as fake news. Somando tudo isso, o quanto sobra da gente? É um potencial incrível para poder trabalhar. E aí, o que acontece? Chega um momento que você tem o despertar e tem algo que você deveria fazer. Então, aí tudo começa a fazer sentido, porque como você vai sendo preparado para isso. É um processo que eu nem sabia que existia. E aconteceu. Pode acontecer no amor, mas comigo aconteceu na dor. Mas o que aconteceu com você e onde foi? O que foi de fato? Cara, sempre eu tive eu conseguia ler as pessoas, entender esse campo energético, mas não sabia o que era isso. Parecia que eu recebia muito. Eu entendia. É como você tem a sensibilidade, você saca o que a pessoa está falando, está pensando. Não vou com a cara daquela pessoa, esse cara está mentindo. É intuitivo? É intuitivo, é. E como é que foi esse seu despertar, exatamente? O que você quer dizer com despertar? O que acontece? A gente tem que fazer, para poder fazer esse entendimento, a gente tem que sempre contar uma história, porque é o mais fácil, porque é difícil você contar o que é isso. Então, imagina que toda semente tem uma árvore dentro. Então, ela precisa quebrar essa casca. Essa casca foi quebrada minha e da Andréia quando ela teve câncer de mama. Quando depois foi? do Covid. Recente. Tem um ano, Déia? Um ano e pouco. 2 anos já. 2 anos. Aliás, foram 2 anos. posso mostrar a sua esposa? Claro, na tá plateia? aqui. Tudo bem, Déia? Como tá? Tudo bom? Boa. Tem o quê? Foi depois do Covid, um ano? Na verdade, vai completar 2 anos em outubro, que foi outubro também de 2000.
Então, vocês descobriram esse problema. Isso. E assim, a gente teve muita sorte, porque eu conheci o Pedro Batista e ele conseguiu unir uma equipe inteira para cuidar disso. Então, era uma equipe integrada que já fazia parte do processo do hospital. Pedro Batista é o médico. É o médico, era diretor do hospital, né? Sim. E ele conseguiu fazer, eu já conhecia ele, conheci num curso que nós fizemos de gestão e ficamos amigos. E nessa, ele falou, não, vamos fazer tudo isso. Entre o diagnóstico, que André, eu estava aqui no Brasil, né, na época do Covid, a André resolveu vir, a gente sempre faz um check-up. E quando ela fez check-up, eu falava assim, olha, André, dá para você vir aqui? Aí você já sabe, né? Dá pum. Tem um probleminha. Tem um probleminha. Aí viu que era o câncer de mama, aí dá aquela pancada. Aí o Pedro já conseguiu, dentre o resultado e a operação foram 15 dias. Naquele momento ela já estava curada, o tratamento continua, tá? Sim. Lógico, mas ela não tem mais nada. Mas tem que continuar para não desenvolver. Então, foram 15 dias. A gente não teve tempo de sofrer naquele período, porque até no hospital, até quando eu fico nervoso, eu começo a fazer piada. E aí começo a brincar com todo mundo. A menina que ia arrumar o quarto, ela vinha, aí eu dancei o pintinho amarelinho com ela. Pô, eu zoava todo o hospital para poder manter esse astral, para poder levantar ela e me levantar para a gente não cair. Depois desses 15 dias, aí fez assim, ó. Caiu, sentiu a dor. Aí sentiu a pancada. É igual quando você cai, você rala, na hora você não sente que tá com adrenalina. Você só sente que quebrou depois do tombo, né? E aí? Aí começou. Aí a jornada começa, quebrando a casca. Mas é tão interessante que quando você vê isso, que tudo que você passa anteriormente, você começa a entender que é um processo necessário para você chegar nesse despertar. Então, aonde realmente eu consegui entender o que é o amor na plenitude e aprendendo com a Andréia no nosso relacionamento. O que é o amor na plenitude? Cara, existe o amor ágape, que aí é o amor pleno sobre tudo, que é o absoluto. Mas o amor você não consegue descrever, porque é um sentimento. É igual você falar assim, o Criador, Deus. Cara, não dá para descrever. É incognoscível, é impossível. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente consegue através você consegue sentir esse processo. É igual fé. Como que eu acredito? É uma energia. Então, tem até uma brincadeira que eu falo assim, por que a pessoa ora, sabe rezar tudo e não consegue milagre? Porque está com a porta do coração fechada, como é que o Criador ia entrar sem ser convidado? Entendeu? Então, assim, tem esses processos que a gente aprende ao que é, aquece o peito. É algo que quando aquece o peito é porque por exemplo, você já teve várias intuições, você sabe, quando aquece o peito é batata, Quando fica muito aqui no mundo das ideias, é humano. É humano e repensa. Animal. Exatamente. Porque nisso, o que eu aprendi? A gente está aqui para vencer o nosso sistema nervoso central. Porque nós temos o modo animal, mas temos consciência. Isso. Com essa consciência, devemos vencer esse modo animal, por uma questão de evolução. Porque se você tem a consciência usando o modo animal, você se torna o maior predador, pior do que o T-Rex. Você tem que vencer o velho homem, né? Que tá exatamente. Em você, é muito simples e óbvio, sabe? Quando você fala assim, cara, tão óbvio, por que eu não sabia disso? Não tem nenhum segredo. É que a gente tem várias camadas por cima e são formas que fazem. Você teve uma experiência pontual, em algum lugar pontual? Aconteceu alguma coisa que ali virou a chave? Olha, em vários lugares. Eu nunca gostei muito de viajar e organizar. E eu não sei porquê, eu falei assim, Andréia, eu quero ir para Chapada dos Veadeiros. Eu nunca ouvi falar. Não teve ninguém falou. Me veio na cabeça isso, eu quero do nada, eu quero estar 3 dias lá. Eu falei, eu vou para lá. E aí a Andréia falou assim, não, a gente não vai gastar essa grana, não sei o quê. Vamos. Em 3 dias a gente estava lá. E nem sabia guia, foi tudo assim, numa coisa, num processo que foi acontecendo, conseguimos chegar lá. Mas num processo muito difícil, 2 horas de Brasília até lá, a gente levou 8 horas, num processo estressante máximo. A gente numa pancadaria e brigando. E quando chegou lá, cara, é impactante, porque eu não sabia. A Chapada dos Veadeiros, ela é toda o solo é de cristal. Então é cristal. Tanto é que o satélite, quando tira a foto
da região ali na Terra, é o único lugar que acende de forma diferente. Lá em cima você tem Dubai, você tem a Muralha da China, e esse lugar acende. Tá? Você sentiu o quê na Chapada dos Veadeiros? Cara, eu e a Andréia, a gente teve um caminho que quando eu entrei numa cachoeira, que a gente chama que a cachoeira, que era uma cachoeira que era como se fosse um útero. E aí, André entrou, e quando eu fui entrar, eu estava de fora, não era grande coisa, não tinha tanta, a queda era simples, mas o que eu sentia nas costas quando eu estava entrando era uma coisa que não tinha nada a ver com quem estava filmando. Era outra, parecia que eu estava limpando, era uma limpeza absurda. Eu entrei, a André me deixou, e eu estava sentindo aquela água aqui bater, daqui a pouco parece que eu tive um processo de desfalecer, entrei na água e comecei a boiar, e aí daqui a pouco eu fiz assim, ó, como se fosse um processo de ressurgir. Ainda bem que a André estava lá para poder ver, porque eu não iria acreditar nas coisas que acontecem. Aí eu falei assim, André, aconteceu isso, continuei lá. Aí depois tinha uma outra parte, que era um processo de uma cachoeira, que ela fazia um vórtex assim e descia água. Cara, eu botava a cabeça lá, eu, Andréia, cara, parecia, falei assim, não leva minha alma agora não. Era uma coisa, uma sensação de uma paz, de uma transição, que agora eu entendo que aquilo foi um transe que a água trouxe. Né? Aquela coisa da água, do elemento água. Isso é uma coisa física, mística? É física. É energia física? É físico. Não é uma coisa mística, estamos falando de física. É física. A física quântica hoje, antigamente era uma coisa que tão fora do comum, hoje está se provando. A energia é uma coisa física, né? É física. O calor, a energia, tudo. O que é esse livro aí? Deixa eu ver. Cara... Enquanto eu vejo o livro, me fala, essa foto é desse momento que você descreveu aí? Cadê? Foi. Essa daí, ó? Então, essa daqui, André não estava nua, tá? Isso foi fake news. Eu estava ali, porque era um processo... Tá pelada, não? Tava. Ali é o Vale do Luar. Então, parecia as crateras da Lua. E aí, eu falei, Andréia, eu vou entrar aqui e, assim, mais uma vez, esse campo energético. Então, eu me permiti, pela primeira vez, estar sentindo. E aí começou a ter várias traduções para mim, aquele momento. E aí você começa, nesse campo energético, que aí começa você a entender, aí você vai procurar, vai entender o que é, para poder ligar e dar nomes a isso. Porque senão você não consegue dar nomes, fica tão abstrato, tão longe de você, que parece uma loucura. Esse livro surgiu depois dessas experiências todas? Foi. Eu sempre tive vontade de escrever as experiências da relação do ser, contado pela história da relação do ator. Porque o ator, ele tem um processo de autoconhecimento. Só que ele aplica o autoconhecimento para o personagem, não para ele. Por isso que muitos acabam pirando, casando. Maluco, né? Fica maluco. Por exemplo, o Coringa lá que se matou, você acha que foi isso aí? Ele entrou tanto na alma do Coringa que tomou uns remédios e se matou? Não, que não consegue. Ele entra naquilo. Na antiga Grécia, ninguém dava personagem denso para pessoas que não soubessem quem elas eram de essência. Por quê? Podia ser o mais talentoso. Não dava, porque senão a pessoa não volta. Porque se você... É uma energia de vocação. Não tem um momento, por exemplo, vamos lá, só para explicar, para ficar mais entendível. Quando você já foi fazer uma apresentação e você não estava legal? Muitas vezes. E aí, quando você entra no palco, aí acontece, consegue milagre? Muitas vezes. Então é isso. É uma evocação do palco. Você pode estar com depressão, síndrome do pânico, mas quando entra, você pode estar se borrando ali. Mas quando você entra aqui, é outra coisa, porque é a energia dessa galera, é a turma toda, é o processo. É o contrário também. Às vezes eu venho trabalhar tão feliz, a energia da galera tá tão baixa, que eu volto para casa querendo... Não vejo a hora de ir embora. Acontece o contrário. Por favor, vamos levar sempre. Não, mas acontece o contrário. Olha como é gostoso. Olha que legal. Por exemplo, quando você pega no show e depois você simplesmente faz isso, aí as pessoas elas têm a vontade realmente de trazer esse campo energético e você recebe aquilo. Então é uma troca de verdade. Eu quero receber isso agora. Isso, vai. Vai lá. Você está atrapalhando. Desgraçado, fedorento! Cheio de doença! Isso aí não é coisa de irmão. O que você está fazendo não é coisa de irmão. Não, eu tô jogando uma vibração quântica fedorento. Ô, Luigi, como que eu classifico? Esse seu livro, ele é um livro
místico, é um livro quântico, é um livro biográfico? Não, ele é muito simples. Espiritual? É um processo de autoconhecimento, simples, com prática. Ele é um livro muito... Não tem um rótulo para ele? Muito simples. É difícil, a gente bota de autoconhecimento. Porque o que acontece? Esse é um processo que é muito simples, que eu boto dinâmicas aí, para você chegar... Porque tem que ser prático. Não dá para falar assim, olha, na física quântica você bota isso aqui, o campo energético, o 369, o 639, o 963 significa isso daqui. Está muito longe ainda, distante das pessoas. Tem muita gente já fazendo também essas explicações mais avançadas, mas isso é profundamente, mas de maneira simples. Eu consegui simplificar o processo, porque no processo de despertar, eu estava, cara, escrevendo poesia que eu nunca escrevi, de maneiras complexas, sabe? E eu não consegui me expressar de outra maneira. E aí eu consegui trazer, a André falou assim, olha, calma, o Luigi, volta a ser normal. Eu falei, André, não, eu sou natural, é diferente. E hoje eu Ela estou achou normal. que você estava maluco em algum momento? Você achou, Déia, que eu estava maluco? Você achou que em algum momento você estava ficando meio maluco? Sempre foi. Sempre foi maluco. Sempre foi. E esse seu despertar, por exemplo, mudou o seu modo de vida? Por exemplo, você come carne? Você virou vegano? Eu como carne. Churrasco? Não, eu como, não tem o menor problema. Como vai, doutora Rosângela? Tudo bem? Tudo bem? É a doutora Olá, Rosângela. Bratilovers. Tudo bem? A melhor de todas. Tudo bem. Tudo Obrigado, ótimo. Murilo, meu paciente. Gratidão. Tudo bem? Tudo Pra quem ótimo. não se conhece, se quiser se apresentar, Então, eu sou a doutora Rosângela, sou terapeuta, né? Ai, que legal. Isso, eu tenho até um mestrado em veganismo pleno, né? Não esse veganismo Nutella que a gente vê. Posso te chamar de Lu? Claro, lógico. Não vou, eu gosto de distanciar assim, né? Ah, pra tudo deixar bem, meu tá. paciente num degrau. Mas deixa eu te falar, eu lembro de ti. Nossa, desde que tu namorava a Capitu, que saudade. Mas... De Romão, não? E de Romão Ah, também. tá bom, tá, tudo bem. Quase entrei pro judô por causa disso. Enfim, eu lembro que tinha um golpe do judô que era não sei o que do urso e eu não podia praticar porque eu sou vegana, né? Ah, entendi. Mas eu trouxe pra ti, Lu, uma água vegana. Como é que é isso? Em suma, né, Danilo, a gente que é vegano, a gente não consome nada que venha do sofrimento animal. Isso. E a água, essa água carnívora que vocês consomem, ela, cada golinho que a gente toma, a gente está acabando com a casa de um peixinho. Então eu queria te encorajar a experimentar a aguinha vegana que eu trouxe para você. Ai, Ju, querida. Essa eu vou internar até o final de semana. Mas deixa eu te falar. E a gente produz, inclusive, Lu, o chá vegano. Ah, é? Que Chá tem, vegano? tem chá maravilhoso. Por exemplo, tem um chá que ele é capaz de rejuvenescer a pessoa em 10 anos. É mesmo? É, mas tem que cuidar. Porque uma paciente minha eu indiquei, aí a filha dela tomou, a menina tinha 10 anos e sumiu. Mas eu gostaria muito de te encorajar a experimentar. Mas esse daqui não é o de 10 anos, né? Não, esse aqui não. Ah, tá. Até porque Isso isso é tá uma água. maravilhoso assim, não precisa, né? essa água é vegana É mesmo. uma água totalmente vegana. Opa, vem de Salinas? Não, Deixa fica eu ver. tranquilo. Ela Vegana. vem da calha da minha casa, né? Então é bem tranquilo. Você realmente vai se divertir muito. Que interessante. Tem um gostinho de raízes, né? Isso, E de limo, um pouquinho, é. Deixa eu ver assim, tem um pouco de... Mas o limão é vegano, né? Porque... Então, Olha, musgo verde com cheiro de terra e... talvez um pouquinho de cocô de gato, que lá em casa tem muita espaço. Não, Mas vem é da de natureza, aranha. né? É de É de aranha e aranha. lagartixa também, tem um pouquinho aqui Ah, mas de então não é lagartixa. vegana, não bebe. Se tem coisa de animal... Tem aí. E essa contradição? Como é que você consegue? Nossa, gente, a única alternativa nessas horas Mas é gostosa, olha é aqui. fazer o que a gente aprendeu com aquele pensador maravilhoso que é o ET Bilu, né? Busquem conhecimento, a gente precisa se instruir mais importante, é importante. sobre essas coisas, né? Obrigado, doutora. Tem que se desenvolver, né? É, Tem que evoluir. tem que evoluir, né? Até Pokémon evolui, a gente precisa. Então, por isso que a gente tem que estar trabalhando todo dia, né, Luiz? E desconstruindo coisas na nossa cabecinha, né? Doutora, eu importante. agradeço. Eu não preciso Muito continuar a obrigado, entrevista, Danilo. tá bem, doutora? Obrigado, gratidão. Muito obrigado. Gratiluz, gratitude. Gratidão. Prazer te conhecer, viu, Olha, Lu? a água é Gratiluz. sensacional. Muito Prazer. obrigado. Muito obrigado. Eu vou querer comprar um garrafão. Te inscreve no meu curso. Ah, eu então vou tá lançar bom. semana que vem. Ah, que ótimo, tá bom. Devia ser até errado ser tão bonito que nem você. Devia ser crime. Beijo pra você. Tchau, tchau. Beijo.
doutora Rosana. Tava boa a água vegana? Tava boa? gostosa, é. Tava boa? É, como aquele... Um cheirinho daquele... Bem vegana mesmo. Exatamente. Olha, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e a gente volta para continuar a conversa com o Luigi Barrichelli. Não sai daí. Estamos de volta com o Luigi Barrichelli. Qual foi a maior loucura de assédio que já aconteceu? Putaria braba. Meu Deus do céu. Cara, o maior assédio foi uma fã russa. Imagina, naquela época, eu morava no Leblon Flat Service, que ficava ali perto do Rio Design Center, e onde que é o Shopping Leblon hoje. É um flat. E aí comecei a receber cartas. Você recebia na TV Globo, porque ninguém tem o meu endereço e não tinha essa facilidade de internet. Sei lá, se é 20 e poucos anos atrás, né? 30, não sei. Aí a gente começou a receber umas cartas e a mulher fazia o seguinte, botava um desenho de tinha um cavalo também, né? Não é isso? Com um pipi assim, com ela, e aí tinha a Andréia, os meus filhos, e depois ela falava assim, ela que ia cuidar dos meus filhos, fazia um X na Andréia, assim. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei preocupado, porque eu falei assim, o que é isso, né? Essa é 13, bicho. Isso é treta. 13 da cabeça. Você sabe que porque essa gíria 13, no Código da Saúde Mental Universal, 13 é maluco. É mesmo? É, essa é 13. Essa é 13. Cara, foi uma doideira, porque aí a gente começou a ficar preocupado. Aí pedimos pro pessoal da segurança da Globo ver, verificar, tal, não sei o quê. Não, fica tranquilo que lá tá distante, não vai vir. Mas eu pedia pro pessoal do Leblon Flat Service, sempre quando saía, dava uma olhadinha. Que loucura, velho. Essa foi a mais bizarra. Ela chegou a mandar foto? Porque aí, né? Não, ela não mandou foto. E ela mandava várias cartas, e sempre com uma questão sexual. Tinha um pinto Com na desenho carta. desenho de criança. Tinha um desenho de pinto na pinto. carta. Hoje a gente recebe Tinha. pinto no Instagram direto. Foi. Hoje não é desenho, não, é foto que o pessoal E já vai manda. direto, né? Que loucura. Mas e doido. ataque físico mesmo? Cara, isso eu fazia muito autógrafo. Você fazia em vários caminhão do lugares. Faustão, Caminhão né? do Faustão. Você lidava direto com o público. Com o público, na rua, poxa, no Sul. O que acontece? O Caminhão do Faustão me deu a oportunidade de conhecer o Brasil de verdade. O Brasil de verdade, que é pé na terra, assim, dentro. Eu já fui entregar prêmio na Palafita. Então, lugares onde que... O que é Palafita? Cara, é uma casinha que fica com uns pedaços de pau, né, organizando como base, enfincado, e é água. E ela fica acima da água. E nesse lugar que eu tinha que entregar, eu tinha que fazer a entrega do prêmio, gravar e mandar a fita, porque já ia entrar no Fausto. Esse era o gravado. Tinha um ao vivo, antes sorteio, depois a gente ia entregar. E o que acontece? Quando a gente foi entregar, era uma coisa louca, porque os seguranças e policiais falaram assim, Luiz, a gente não pode entrar. Eu falei, mas por quê? Tá vendo ali, ó? Tudo pessoal do crime organizado. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Cara, aquela coisa da intuição. Eu cheguei assim, falei, galera, tudo bem? Tranquilo? Ó, é o seguinte, você precisa da ajuda de vocês. Pode contar com vocês? Vamos fazer aqui a segurança para poder entrar? Posso contar? Pô, Luiz, vamos embora. Falei, obrigado. A gente conseguiu Você organizou o crime organizado. Pra entregar. Que legal. Pra gente entregar o... Isso é perigoso se o traficante falar, peraí, ele quer o meu lugar. Quer o meu lugar? Vai Quer o meu embora, lugar? garoto. Caramba, o caminhão do Faustão, se a polícia para, hein? Porra, Cara, bicho. olha, tem muita história do caminhão, engraçadíssima, de fã. Eu vou perguntar pra sua, você tá com o microfone? E você é casada com um galã há muito tempo. Quantos anos vocês se relacionam já? 30 Mais anos. 30 anos. 30 anos, né? contando de namoro, casamento, 30 anos. Ele nem quis namorar comigo, ele já foi logo me levando embora. Olha! Eu perdi tempo, ela tinha uma algeminha. O Luigi é um E romântico ele não assim queria como casar eu. também, não. Ele só queria me levar. Falei, não, ou caso ou eu vou embora também. Olha, e nesses 30 anos, alguma coisa te deixou bem ciumada? Eu sou ciumenta. Quando ele, por exemplo, vai fazer filme e beija, Ah, não, eu ficava olhando. você ia no set olhar? Eu olhava pra ver se mexia aqui. Brincadeira. Mexeu Teve um que eu... Teve ereção, hein? Eu Tem sei. ereção, chama o VAR. Vamos ver se tem ereção. Quem que você já beijou em filme?
Olha, tem uma novela que eu vi, Os Laços de Família, que era, imagina, a Giovanna Antonelli, era Não, tá bom. Laços de Família, ele ficava com a Giovanna Antonelli e ele estava gravando um filme na mesma época que era a Cartomante, que era a Débora Seco. E também fez o filme com a Xuxa, onde ele era o príncipe da Xuxa. Ah, você lembra de tudo, hein? Você lembra? E aí você falou, vamos ver, ele beijou a Xuxa? Beijou a Xuxa. Então, quando ele chegou... As outras eu nem Tipo Amor perguntava. Estranho Amor? Ele tá afundando no sofá. Mas na Xuxa, eu falei assim... Ah, e aí? Porque a gente passava junto, né, o script. Texto. Aí eu falei, como é que foi? Hoje teve o beijo da Xuxa. Era o primeiro príncipe que ia beijar a Xuxa. Daí ele, Deia, Xuxa? Selinho. Rápido. Foi... acreditei, porque Xuxa... Isso, né? cheiro, Não. Xuxa. Amo a Xuxa, mesmo. Aí, no dia Beijinho, seguinte, vou beijinho, levar... tchau, Roger. Vou levar esse garoto, que ainda andava de carrinho, para a escola. Aí tô levando ele para a escola, a gente morava no Leblon. Esse é teu filho? A pé. Esse é meu filho. É. Pô, mas um cavalão desse já, bicho. E tem uma mais velha e eu tenho uma neta de 6 anos. 6 anos que e tem bom. mais novo, Vitinho. E aí? Aí tô empurrando ali o carrinho, vejo um jornal, assim, uma foto. Você não sabia... Eu reconheci meu marido, porém eu não sabia de quem era a língua. Aí eu Sacanagem. não podia parar, que eu estava levando meu filho para o colégio. Sacanagem. Como uma boa mãe. Eu acelerei um pouco, deixei ele no colégio, já saí e falei, não, deixa eu ir ver o que tem na banca, né? Olha. Voltei, aí tinha a revista e tinha tinha umas 5 capas. Com a língua lá. Com a língua que eu não sabia que língua que era. Eu falei, eu quero as 5, que eu vou perguntar para ele que língua era essa, que selinho é esse. Muito bem. Né? Aí cheguei, ele estava dormindo, oi, acorda aí. Olha. Você falou o que mesmo para mim do beijo da Xuxa? Ele, por que você está perguntando isso? Eu, não, você falou o quê? Selinho? Já sabe, né? Eu falei, tá, e de quem que é essa língua aqui? Do diretor, é do diretor. E nisso, o telefone tocando, ele falava assim, não atende, não atende. Eu, mas por que eu não posso atender o telefone? Não, porque tem um monte de gente já ligando hoje, E de quem querendo que era a saber. língua? Então, era dos dois, né? Porque depois eu fui ver, tava as duas. Mas é Elas uma língua entrelaçadas. técnica. Foi É. técnico. É Então, língua seca. me ligaram e falaram assim, eu queria falar com o Luigi. Eu falei, o Luigi não pode atender, eu posso ajudar? Não, a gente queria saber se o beijo com a Xuxa foi técnico. Eu, olha... A Xuxa tossiu na hora. O que é o beijo técnico? Não, se foi com língua ou sem língua. Eu respondi assim, olha, ele não deixou a língua em casa, então foi com língua. Foi uma boa resposta. Foi uma boa, ótima. E ele que faça sempre direito, para não ter que repetir. Você entende? E aí falei pra ele, olha, você não tinha que me falar que era selinho. Eu fiquei brava com isso, porque mentir, né? Mas, Perdoei. mas fez bem, fez direito pra não ter que repetir a Então, cena. aí eu falei, mas sempre faça direito para não ter que repetir. É E isso aí, aí. acabou. Posso fazer uma pergunta particular que eu tô vendo? Eu Deve. notei uma cicatriz no seu nariz que você não tinha antes, da Cara, última vez que eu te vi. O que foi isso? Cara, isso daqui foi... O que acontece? Dá um close. Eu quero o nariz dele na câmera agora. Aqui, ó. Cadê? Tá Música de nariz na câmera. Taca na tela. Ó, aqui, ó. Esse é o nariz do Luigi. Olha a cicatriz. Tem uma cicatriz no nariz. Meu O que Deus. foi isso? Foi a Andréia. Eu gosto... André, depois do beijo. Toma! Eu virei a língua, foi o nariz. Eu comprei um drone, que é um race... Eu tinha comprado aqueles drones que faz filmagem e tudo. Aí eu gostei tanto que eu queria um drone de corrida. E aí eu comprei. Então fiz lá na internet, chegou o drone, aí chegou a noite, a gente ia jantar, mas eu, vontade de criança, né? Quero abrir, não sei o quê. Pô, liguei e tal, não sei o quê, que tem os óculos que você bota para poder ver, que tem uma câmerazinha, você fica vendo, você pilota ele com os óculos. Aí eu consegui ligar ele em casa, mas ele fez assim, bateu no teto e desceu. Boa. Aí ela falou assim, para com isso. Para com isso. Foi um bom conselho. Eu falei, tá bom. Então, Foi um bom conselho. Aí eu deixei falei, lá se quietinho. pegar no funcionou. meu cabelo, é melhor você brincar lá fora. Exatamente. Deixei. No dia seguinte, depois do jantar, queria voltar rápido do jantar, mas voltamos tarde. No dia seguinte, acordei, o que você vai fazer? Vou para fora de casa e vou brincar com um drone, lógico. Aí eu pego, boto lá, boto o Google, começo a fazer, não funciona. Eu falei, ué, tá funcionando?
não funciona. Eu falei, será que bateu no teto, deu algum problema? Aí eu peguei, botei ele distante ali, mais ou menos onde tá o Roger. E botei ali, voltei para cá, fiquei num cantinho olhando, aí botava o óculos, via, e olhava ali, não tá funcionando. Eu tirei e fiz assim, que loucura. Botei o controle remoto assim, aí fiz assim. Quando eu fiz isso, saiu o drone direto no Shaq Attack, veio. Nossa, velho! Caramba, velho, que regaço. Tem a foto aí, ficou pendurado aqui, esse daqui ficou pendurado. Tem a foto? Tem, olha lá. Que regaço, velho. Mas essa foto não tá com o nariz pendurado. Eu até tenho. Essa foto depois vai vai depois do botar. atendimento, é. Depois do atendimento. Essa Porque ele ficou pendurado, Vindo no nariz ficou leve, podia ter sido no olho facinho. mas pegou um pouco do olho. A sorte que eu não assim, foi providência. Porque pegou aqui, ó, e ficou riscado. Você vê que tem um risco aqui. Mas foi numa velocidade tremenda. Não, Shaq Attack, porque o drone de velocidade, cara, ele faz assim, ó. É mais de 100 milhas o negócio. O bicho é violento. Provavelmente sua mulher apareceu e falou, eu não falei? Não, ela achou que eu tava brincando. Falou de Eu quem cheguei. essa língua, a Porque língua do nariz, assim. olha, quando bateu, ele fez assim, ó. Eu senti uma pancada. Eu falei, coisa estranha. Aí eu olho assim, pim, pim, pim. Eu falo, caramba, tá sangrando. regaço, Peguei, aí Luiz. começou a encher isso daqui de sangue. Falei, caraca, deixa pra casa. É grave. Aí eu fui pra casa, bati, a Andréia tava conversando com a nossa gerente lá e conversando. Aí eu falei, Andréia, não se assusta, eu tô com um problema aqui, mas pega uma toalha, porque eu vou desmaiar. E como eu brinco muito, ela falou assim, a mulher falou assim, ih, nossa, ele tá sangrando. Ela falou assim, mentira dele, é sangue cenográfico. Eu falei, André, é verdade, vem pra cá. Aí eu comecei a passar mal, deitei no chão, fiquei estirado. Aí essa administradora veio, ela falou assim, nossa, tão novo. Eu falei, obrigado. Eu falei, obrigado. Meu Deus, velho! Aí a Andréia veio e falou assim, caraca, cara, saímos correndo. Aí a gente foi, a história é engraçada, é trágica, mas é engraçada. A gente saiu correndo e foi pro hospital. Então, nos Estados Unidos é tudo muito rápido. A mulher falou assim, não, vamos dar uma costura aqui. Eu falei, não, isso daqui é meu asset, pelo amor de Deus, não pode pegar isso daqui. Ela falou, mas como é que a gente faz? Então, deixa eu pegar aqui o seu nariz e botar no lugar. Ela fez assim, e bum, botou. Aí eu assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, ô... Aí ela, cara, botou uma faixa. Ô, cara, não. Não, tudo bem. Achei que era teu nariz que tinha Eu desmontado. também, quase. Aí eu achei, fiquei preocupado agora. Não tem jeito. E aí? Cara, aí botou, aí falou assim, uma cara, então bombona. vai pro hospital, outro hospital, vê se tem um cirurgião plástico. Não tinha. A gente passou em 2 hospitais, demorou mais umas 4, Foi no 6 Dr. horas. Bumbum. Aí a gente conseguiu um cirurgião plástico, mas o cara fora do hospital. Aí eu chego lá. Na rua. Estamos indo comigo. Aí, assim, era bom? Era bom, então vamos embora. Cheguei lá, quando eu entrei, tinha a plaquinha dele com o nome. Era Papa Nicolau. Eu falei assim, não é a Pepeca, é o nariz. Nariz de pepeca. Cara, aí a mulher, O nariz de a gringa Nariz dele toda tem um assim, ó, buraquinho hoje. plastificada, com aquele cabelo de laque, ela... O que foi isso? Aí eu falei, foi um drone. Pra que você usa o drone? Ah, que louco. Eu falei assim, isso daqui é um drone de corrida que me pegou. Aí passei Onde é com que o ela se Papa putaria Nicolau, disso, velho? passei com o Papa Nicolau e fez, e consegui, assim, ficou bom. Só essa parte que a gente não conseguiu, eu tô fazendo ainda tratamento para poder melhorar essa linha. Mas mas o nariz Tá tá bom, aí. caramba, você viu? Então tem um nariz. Olha só, Sentir para Pensar, Porque o Amor é o Caminho. Quem quiser esse livro aqui, vai nas redes do Luigi Barrichelli, que você vai saber onde comprar, onde pegar. Provavelmente tem online também. Tem Kindle. online, na Amazon, você pode Amazon. entrar. E se comprar lá depois que ler, por favor, faça a classificação e a avaliação, que é importante. Muito bem, obrigado por ter vindo, viu? A casa é sua. Fica aí.